Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, boa tarde a todos, todas estamos em mais um Disruptcast, Alexandre Barbosa. É isso aí, vamos lá. Hoje com a Ana Rizzi, que vai conversar com a gente sobre comércio inteligente. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no Disruptcast. Legal. Conta pra gente o que significa esse comércio inteligente. Você estava falando aqui nos bastidores sobre as cidades inteligentes, as questões da inovação. Cascavel, no modo geral, ela é protagonista no sentido da inovação, né? Tu falasse que apresentou esse projeto já no Sebrae Nacional. Conta um pouco pra gente toda essa trajetória. Tá. Na verdade, quando a gente fala de espaços inteligentes, que a gente faz pesquisas, nós analisamos muito a questão de segurança pública, né? Então, ela é voltada muito para a questão de iluminação, semáforos, até câmera de reconhecimento facial. Então, a proposta que eu pensei para Cascavel é mudar um pouquinho isso. Nós hoje representamos, pensando em setor de serviço, comércio e serviço, aproximadamente 80% de uma cidade, né, que movimenta, pensando aí, 60% em média de um PIB. Então, é natural que a gente comece a olhar para esse setor de uma forma um pouquinho diferente. E quando a gente fala de cidade, a gente tem tudo numa rua, né? A gente tem desde salão de beleza, hotel, restaurante. Então, como que a gente vai trabalhar isso? E gerando valor para essas empresas que estão ali. E eu queria, de alguma forma, fazer com que a inteligência chegasse para essas empresas, e principalmente para a gente desmistificar um pouquinho quando a gente fala de inteligência e de inovação, que não tem a ver só com tecnologia, tem sim utilizar melhor os dados que a gente tem, né? Às vezes a gente vai ter tecnologia, mas a gente pode ter simplesmente uma melhoria de processos, uma alteração de layout, então tudo isso é ser inovador e melhorar. Então, quando a gente começou a fazer esse estudo, nós analisamos que tinha muitas boas práticas, principalmente fora do país, pensando em desenvolvimento do município. E aí a gente começou a pensar num espaço para desenvolver isso, né, aqui em Cascavel, com ferramentas com varejo inteligente, né, com comércio inteligente e com serviço. E aí veio a proposta de a gente criar esse projeto, que é o comércio inteligente, que nós contamos com 3 eixos: empresarial, estrutural e o núcleo de inteligência do varejo, que são coisas distintas, mas elas estão seguindo para o mesmo caminho, que é para desenvolver a economia de Cascavel, tornando esse espaço também um polo de turismo, né? Pensando de negócios, porque se a gente for pensar na nossa cidade, nós não temos hoje um grande diferencial pensando em turismo, né? As pessoas vêm para Cascavel por quê? Né? Então, a gente tem que criar também esse tipo de incentivo e trazer essas referências pensando em inteligência é um bom caminho, principalmente porque Cascavel é uma cidade muito já desenvolvida, então a gente quer evidenciar isso cada vez mais ainda. Muito bom, Ana. E nós falávamos aqui um pouquinho antes que quando você fala em espaço, então ele vai ser um espaço que nós poderíamos falar aqui para o nosso ouvinte, que vai ser um espaço mesmo, uma rua com diversos ambientes, num determinado lugar da cidade, que eu fiquei muito feliz quando você falou qual vai ser. Fala um pouquinho para a gente, detalha um pouco para o nosso ouvinte, para as pessoas que vão nos ouvir e nos ver também depois. Diga para a gente um pouquinho onde vai ser isso e como vai funcionar. Tá. O nosso espaço que a gente definiu para trabalhar foi já existia um projeto de reurbanização nesse espaço pela prefeitura. Então, quando a gente pensou em criar esse espaço inteligente, foi sugerido que utilizasse esse espaço. Então, a parte de revitalização ela já ia acontecer com comércio inteligente ou sem. Quando a gente trouxe a proposta, a gente trouxe algumas incrementações no que já ia acontecer. Então, tudo que tem ali, que quando vocês forem passar nesse espaço, já ia acontecer. Tá? Então, só a tecnologia que a gente vai trazer para esse espaço e desenvolvimento da região como um todo. Então, o espaço, para ficar fácil para o pessoal entender, é na antiga rodoviária de Cascavel. Olha aí. Ali perto da catedral. Sabe que tem aquele dedo lá que conta Sim. a história, que um por todos e todos por um? Ali que começa. Então, vai da Avenida Brasil até a São Paulo, atrás da catedral, eu sempre esqueço o nome daquela rua que fica ali atrás do Copas Verde, e na Erechim. Então, ela também encerra ali na Barão. Então, são aproximadamente umas 3 quadras que nós estamos trabalhando.
Por que a gente tem que limitar o espaço? Porque é a proposta que a gente faça testes de tecnologia. A partir do momento que eu deixo isso muito amplo, eu não consigo controlar e medir, principalmente pensando em dados, né? Então, a gente vai limitar esse espaço justamente para fazer esse tipo de teste, para a gente conseguir coletar o que é viável ou não para o município, para daí levar para as outras regiões da cidade. Bacana. E sobre o ponto de partida, né? Fala em comércio. É qualquer comércio? Como isso se desenvolve? Tem alguns nichos, setores que são escolhidos para, digamos assim, criar um piloto dessa inteligência de comércio? Como é que isso funciona? Então, quando a gente começou com a proposta, nós mapeamos as empresas que tem ali na região. Nessas 3 quadras, vamos citar, tem aproximadamente umas 150 empresas ali, e de todos os tipos, né? Então, tem serviços prestados, e quando a gente fala de varejo, né, de comércio de uma cidade, é isso. É loja de calçado, é tabacaria, é barbearia, tem tudo, né, hotel. Então, como que a gente vai trabalhar essa diversidade de setores que têm interesses distintos? Então, antes da gente criar o projeto, ele tem a duração de 2 anos do desenvolvimento empresarial. Então, nós mapeamos e levantamos quais eram as dores dessas empresas, para daí começar a criar a estratégia com eles com gestão. Depois da estratégia de gestão, nós entendemos que, por mais que eu tenha estratégia distinta, ainda assim eu tenho interesses coletivos. Então, o que nós fazemos? Nós mapeamos esses interesses coletivos e criamos momentos onde a gente desenvolva isso. A mesma questão é de tecnologia. Por mais que as empresas são de nichos e setores diferentes, nós temos coisas que se conectam. O principal do comércio inteligente é as pessoas, as empresas e quem convive ali começar a se sentir pertencentes a algo, né? Então, assim, a pandemia ela fortaleceu muito isso, porque é o senso de comunidade, né? Quando a gente para de pensar só no meu negócio, e eu penso numa região ou num território. Então, a gente começa a criar estratégias, fazer compras mais inteligentes, começa a fazer parcerias estratégicas com quem está perto, porque o que o consumidor quer hoje? Praticidade. Então, quando eu vou para algum lugar, dificilmente eu vou comprar uma coisa, né? Então, por que a gente não faz vendas casadas? Então, a gente tem que criar estratégia com quem está perto. Então, se desenvolver junto também é interessante, porque as pessoas vão ali por causa de um produto e acabam consumindo dos outros também. Então, acho que o principal do comércio inteligente é o senso de comunidade, né? Do pertencimento a alguma coisa e com a questão tecnologia embutida, porque não tem como a gente falar de futuro sem falar de tecnologia. Muito bem, você falou ali sobre essa perspectiva do varejo, do comércio, das empresas, das lojas que estão ali, que vamos pensar numa alocação de algo que seja coletivo. Então, as empresas vão se ajudar, haverá um senso ali de grupo. Existem algumas empresas específicas ali, algumas lojas que são muito antigas. Sim. Isso, como é que elas receberam essa perspectiva? Isso foi pensado por vocês? Isso, em que dimensão vocês conseguem visualizar isso? E isso, em que dimensão também consegue atender a esse anseio de vocês na perspectiva da inteligência? Uma das coisas que eu ouvi quando eu comecei com o projeto era assim: Ana, você está confortável em tirar empresas desse espaço? Porque são empresas muito antigas. O que eu trouxe para eles, né, para as pessoas que me questionam, a gente não está querendo tirar ninguém. A gente está querendo dar condição das empresas continuarem competitivas. Porque o que trouxe as empresas até aqui não vai levá-las para o futuro. E uma das coisas que, quando a gente mapeou essas empresas ali, nós fizemos um diagnóstico com 40 empresas que estão ali. E a maioria delas não tinha ponto de equilíbrio, não sabiam o ticket médio, então elas não tinham um controle de gestão básica, né? E aí, pensando em como estão as coisas, pensando em consumo, porque assim, o que faz hoje o consumidor comprar num comércio físico de uma cidade? É principalmente a experiência e comodidade. O preço a gente não consegue competir. Então, assim, como que eu me torno mais competitivo se eu não tenho nenhum tipo de controle? Então, quando a gente fala dessas empresas, quando a gente mapeou, nós convidamos todas as empresas. Eu, pessoalmente, fui nessas empresas, levei um convite para o lançamento oficial que foi na prefeitura, e aí as empresas aderiram ao projeto.
né? Esse projeto ele não tem custo para as empresas durante esses 2 anos. Então, como que acontece? Já está rodando a capacitação deles. Este primeiro ano é parte de gestão, então eu brinco que é arrumar a casa, né? É o fazer o básico bem feito, o feijão com arroz mesmo. Então, não tem como eu falar de tecnologia se eu não faço nenhum tipo de controle no meu negócio. Então, a gente fez esse lançamento, várias empresas foram, e nós temos hoje, participando da jornada, 19 empresas ali da região. Essas 19 empresas, elas se encontram todos os meses em workshops coletivos, onde nós fazemos no própria região, então ali. Então, a gente já fez workshop na Uninter, que é a universidade que tem ali, no Polentão, que é um marco ali que todo mundo conhece ali na região. Então, a ideia nossa é fazer com que as empresas e pessoas que estão nesse espaço conheçam o que tem nesse espaço. Então, não é eles que vêm até nós. Nós vamos até eles fazer a capacitação. Além desses momentos coletivos que já estão acontecendo, nós fazemos os momentos de acompanhamento individual. Então, tem empresa que tem demanda de marketing, tem empresa que tem demanda de estoque. Então, é entender a especificidade de cada uma, mas ainda assim fazer as coisas coletivas. O que é o mais interessante? Quando a gente tem esse senso de parar de olhar só para si e começar a olhar no coletivo, a gente começa a pensar em oportunidades. No mês passado, essas empresas elas participaram de um safari urbano. O que é um safari urbano? Nós temos um guia de tendências no Sebrae, que existe a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e nessa NRF a gente acompanha as tendências. Então, o que a gente fez aqui em Cascavel? Nós olhamos aquele guia de tendências, identificamos quais são as empresas de Cascavel que estão acompanhando as tendências já em âmbito mundial, e essas empresas do comércio inteligente entraram numa van e foram visitar essas empresas para entender o que estava acontecendo aqui. E o que a gente percebe? Quando a gente fala de tendência, a gente nem sempre fala de tecnologia. E uma das coisas mais interessantes que eu vi foi no encontro seguinte, essa visita que eles fizeram, porque eles não sabiam que tinham essas coisas aqui em Cascavel, eram os empresários de outros setores sugerirem melhorias para o outro. Então, assim, por que você não faz isso no teu negócio? Então, você para de olhar só a oportunidade para o seu e você pensa, e se você fizer isso, né? Então, você começa a pensar no todo. Então, acho que essa é o grande ganho que a gente tem, pensando em desenvolvimento de uma região. Legal. E eu tô com uma dúvida, tô imaginando, na verdade, Alexandre, como entra numa empresa mais tradicional, né, mais clássica, esse conceito inteligente, a inovação tecnológica, como isso... Dá um exemplo para nós ali, o que aconteceu numa empresa que estava ali e que absorveu esse componente tecnológico. O componente tecnológico, aqui assim, a gente trabalhou com eles gestão esse 2024. A inserção da inteligência vai ser a partir de 2025. Por quê? Não tem como eu falar para eles sobre comportamento, pensando em inteligência de dados, análise de informação, se eles nem tinham o que analisar. Então, a gente começou a trabalhar com eles a parte básica e agora em 2025 a gente vai fazer a integração com a tecnologia, com as ferramentas, né? Então, assim, o que a gente fez de inovação com essas empresas? Para eles começarem a pensar em seus negócios e em oportunidades. Então, assim, melhorias simples, que já é ser inovador. Então, o legal de estar trabalhando nesse espaço, que a gente tem empresa que está ali, sei lá, 60 anos, né? Que tem ali na esquina, que é a Esportiva, que é uma empresa muito antiga de Cascavel, e ela está participando do projeto. Então, assim, a gente consegue ver também que tem a história de uma cidade ali, e é uma das coisas que a gente mais traz. E quando a gente fala sobre inovação, eu estou falando em melhorar qualquer coisa. Então, é ser inovador, melhorando um processo, assim como eu posso trazer uma tecnologia que vai me tornar minha empresa mais inteligente. Então, depende muito do negócio. A ideia é que todos consigam ter evolução conforme o seu nível de maturidade de gestão. E a gente vai caminhando junto, né, com eles. Principalmente nessa questão de apoio. O núcleo de inteligência do varejo, que é um dos nossos eixos, nós temos várias empresas e startups que são especialistas na parte de tecnologia e inteligência de dados, que ano que vem vão começar a mentorar essas empresas. Então, sentar junto e falar assim, você sabia que existe o WhatsApp Business, onde a gente consegue fazer respostas automáticas? E se a gente fizer isso aqui no Google Meu Negócio? Então, é inseri-los numa coisa que para nós já é uma realidade muito, muito óbvia, né? Mas para eles ainda não. Então, é conseguir trazer a tecnologia e a inovação conforme for a realidade de cada negócio. E aí não sou só eu, é uma equipe de empresas que está pensando em desenvolver. Então, o senso do coletivo é uma das coisas mais importantes do projeto. Você falando, nós visualizamos até agora as empresas.
Então, no ambiente, ali no espaço, nós teremos as empresas que vão mudar suas perspectivas, que vão mudar a região e que vão mudar também o modo de fazer negócios. A pergunta que eu te faço também, e que nós falávamos também um pouquinho antes, nós vamos mudar também ali a perspectiva arquitetônica da cidade. Nós teremos um calçadão, nós teremos, por conta até daquilo que você falou, essa revitalização já aconteceria de qualquer maneira. E as pessoas terão então ali uma facilidade maior de deslocamento, de visitar até por ser uma coisa nova. Fala um pouquinho também sobre como isso vai alcançar as pessoas e como isso vai alcançar a arquitetura da cidade. Uhum. O projeto de reurbanização desse espaço é justamente trazer o apelo colonial de Cascavel. Se você olhar no calçadão, é um pinhão desenhado, porque foi feito, eu não sei quem foi o cara que produziu, mas a proposta era justamente trazer a questão histórica. Então, e uma das coisas que eu trouxe muito para as empresas que estão ali há muito tempo, é que eu preciso deles no projeto, porque eles fazem parte da história de Cascavel. Né? Então, esse pressuposto de que para ser inovador e tecnológico tem que ser novo, não tem nada a ver. Né? Então, a gente trazer a realidade para todos eles. Então, além de ter a parte que vai ficar muito mais bonita para a gente passar nesse espaço, se vocês forem lá hoje, vocês vão ver já que é outro espaço, porque antes dava um certo receio de andar por ali. A segurança também já melhorou bastante nessa região, mas principalmente trazer as pessoas para conhecer um espaço que já existia. E aí, quando a gente fala do comércio inteligente, para a gente fazer testes de tecnologia para que outras pessoas venham para esse espaço para testar. A ideia é que Cascavel fique como referência pensando quando eu for falar em retail tech, né, soluções de tecnologia para o varejo, eu tenho que pensar em Cascavel como referência, porque os testes vão acontecer aqui. Então, a questão de limitar o espaço, a gente consegue também viabilizar espécie de políticas públicas para esse espaço, onde a gente consiga fazer testes com períodos estipulados, onde pessoas consigam ter esse tipo de experiência, conhecer, vir ver como que é, testar suas tecnologias por um período. Então, uma pergunta que deve ser sua também, Alfredo. Dá um exemplo de um teste desse para gente. De um teste, pode ser até... Por exemplo, nós temos uma empresa que, não vou citar o nome dela, mas ela é lá de Marechal, é uma indústria. Ela tem mais de produtos naturais, ela tem mais aí de 100 lojas no país. E ela está participando do nosso núcleo de inteligência do varejo. Aí você pergunta, por que uma empresa, uma indústria de alimentos naturais quer participar de um núcleo de inteligência do varejo? Quando ela participou da NRF, que ela foi, né, em 2020, agora no início do ano, ela foi para a NRF, ela falou assim que muita coisa do que trouxeram lá de experiência de compra, de consumo, ela tem na sua empresa. Mas o que acontece? Ela tem boas práticas isoladas. Então, ela tem um autoatendimento num lugar, uma vitrine em tal lugar. Então, o que ela pensou enquanto gestora de negócio? E se eu montar a minha loja conceito nesse espaço? Então, eu tenho várias coisas que vai envolver numa região e eu posso trazer o meu espaço conceito, onde tudo que eu tenho de mais novo de tecnológico do meu segmento vai estar aqui. Então, quando uma empresa quiser comprar, né, quiser se afiliar ao meu negócio, ao invés de eu levar numa outra empresa, eu trago na loja conceito, onde eu tenho todo tipo de referência nesse espaço e de teste que ela vai poder fazer por ali. Outra questão que me parece interessante, nós havíamos falado nos bastidores sobre a ideia de sandbox regulatório, né? A flexibilização de... O que é o sandbox regulatório? Flexibilização de legislações para o desenvolvimento da inovação, né? Tecnológica ou não tecnológica, mas normalmente tecnológica. Vai ser necessário flexibilizar legislações municipais para o desenvolvimento do comércio inteligente? Isso já foi tratado? Porque, querendo ou não, a gente lida com dados, né? As pessoas fornecem dados todos os dias e muitos desses dados são sensíveis, precisam ser devidamente curados, etc. Como isso está acontecendo? Isso, nós estamos, na verdade, em processo da criação da lei, né? Porque nós tínhamos um decreto
já em Cascavel, que é o Avante, e nesse decreto já tinham boas práticas pensando em teste de tecnologia e tudo mais. O que a gente vai fazer agora, ao invés de ser apenas um decreto, nós vamos fazer com que isso se torne uma lei, onde nós criaremos um decreto pensando nesse espaço específico, né? E aí será feito teste de tecnologias nesse espaço. O que é bacana do Sandbox? Que ela dá direito, principalmente às startups que estão começando ou quem está testando tecnologia, de ter algum tipo de respaldo por um período de tempo onde eu consiga, durante 6 meses, 8 meses, aí depende muito do edital, fazer teste da minha tecnologia para aquela região, né? Então, o legal do Sandbox, porque ela também nos dá a condição de testar o que faz sentido para o município. Porque ao invés de eu ter que investir numa tecnologia ou numa ferramenta que eu não sei se faz sentido para a minha realidade, assim eu consigo testar e aí analisar os dados. As questões pensando sobre os dados, né? Sobre a delicadeza em tratar com dados, aí também está conectado com as empresas que estarão fazendo os testes por ali. Mas na própria minuta, né, de lei, a gente já tem todos os respaldos, quais são as leis que estão conectadas. Muitas dessas leis, elas já existem, então o que a gente vai fazer é colocar tudo num guarda-chuva, pensando em desenvolver essa zona específica que seria do comércio inteligente. Muito bem. E é algo que não é fácil, por quê? Porque, né, Alfredo, no Sandbox, às vezes você tem que tentar flexibilizar, por exemplo, uma disposição de lei federal. Como é que você vai flexibilizar uma lei, por exemplo, como a LGPD? Então, tipo, eu posso circular dados aqui na minha região sem um cuidado tão rígido assim. Isso não é possível. Então, essa questão do Sandbox é algo bem complexo. Quando afeta direitos fundamentais. Exatamente. Né? E os dados que a gente percebe que hoje em dia eles circulam muito, em geral são sensíveis. Né? Falávamos lá de uma câmera que tem no centro da cidade, que capta imagens de todos nós todos os dias. Isso é bom para a segurança pública, mas isso também ofende direito individual, em alguma medida ofende. Então, é todo um contexto que hoje precisa ser olhado, não é? Cuidando e pensando nos direitos fundamentais. Exatamente. É uma preocupação que nós temos e, principalmente, as soluções que serão embarcadas nesse espaço serão levadas em consideração. Porque, por mais que a gente queira testar tecnologia, ainda assim não vale a dor de cabeça de pensar em fazer teste que não nos dê segurança pensando em um município. Que a gente não está falando de um teste de, sei lá, de alguma coisa que está começando. Nós estamos falando de um município que já está estruturado, né? Então, consequentemente, o que for utilizado nesse espaço de teste terá todo um respaldo, uma segurança, porque senão não é viável a gente trazer para teste aqui em Cascavel. Tem que ter uma análise de risco sobre os impactos. Nós temos uma comissão que vai analisar esses testes para estarem ali. Então, só estará testando nesse espaço quem com certeza está apto para estar ali. Né? Então, isso eu posso garantir, porque o pessoal não vai correr o risco de fazer algum teste que coloque em risco uma reputação de um município. Claro. E o professor Alfredo aqui do nosso lado é o cara da reputação. Ele entende e conhece muito disso todo, né, Alfredo? A reputação não te pertence, né? Essa é a grande questão. Tá certo. E nós estamos chegando ao final, temos mais um minutinho, já nos avisa a produção. E nesse último minuto, Alfredo, eu acho que uma também questão que pensamos ambos é da necessidade realmente que nós temos de melhorar os espaços urbanos. Nós tivemos esses dias em um evento em Vitória, o Alfredo, que falava exatamente sobre a preocupação com o clima, com a vida urbanística, com a melhoria da condição geral de vida das cidades. Esse projeto que está sendo desenvolvido e que você nos dá hoje a honra de conhecer, é algo que também nos ajuda a melhorar a condição de vida da cidade, a condição de sustentabilidade, por assim dizer, de um espaço urbano, é isso? Sim, exatamente. Até porque Cascavel, se a gente for analisar, toda a política, o estudo, o trabalho sendo feito aí nesses últimos anos, pensando, eles estão conectados com a ODS, com as ODS, né, com as 17 ODS.
quando esse projeto foi estruturado, nós também tivemos aí quais são as ODSs que estão envolvidas em cada uma dessas áreas. Então, por mais que a população possa achar que não tenha conexão, tudo que a gente está fazendo tem algum viés pensando na questão ambiental, social e pensando em governança, né, que é a questão do ESG também. Então, todas as melhorias, elas têm esse olhar também. Não é só enquanto negócio, não é só enquanto desenvolvimento do município, mas é pensando num todo, né? Então, olhando todo o cenário que a gente está fazendo. Tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, é algo realmente impactante, relevante, né? Tem respaldo, né? Digo assim, de produzir algo para a sociedade, né? Resgatar empresas que tu mesma disse que não teriam capacidade de estar competindo ainda, né? E para mim eu acho, e para todos acredito, que o mais importante, melhorar a vida da comunidade, a vida das pessoas, na individualidade e na coletividade. Mas, Alfredo, não temos tempo para mais nada. Mais nada. Muito obrigado, Ana, por nos brindar com uma conversa tão agradável e tão importante. Comércio inteligente. E na semana que vem tem mais, Alfredo? Mais um Disruptcast aqui na CBN Cascavel às 16h30. E também no Spotify e também YouTube. No YouTube. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.